Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Estamos iniciando a disciplina de Problemas Atuais em Bioética para a turma do P8, Noite de Enfermagem. Pessoal, eu pergunto a vocês se vocês concordam com a gravação e posterior divulgação dessa aula no meu canal do YouTube. Vocês estão de acordo? Sim. Sim, professora. Sim, Professora. sim, professora. Ótimo. Então, vamos iniciar aqui. Deixa eu só botar minha gatinha aqui para dentro. Então, vamos iniciar. Para aqueles que nunca tiveram aula comigo, né, eu sou a professora Clênia Batista, sou bióloga, ensino nos 4 cursos da faculdade, estarei com vocês esse semestre com a disciplina de Problemas Atuais em Bioética. Se Deus quiser, no próximo semestre, no seguinte, né, o P9 e o P10, a gente estará com a disciplina de TCC. Né? Inclusive, eu coloquei hoje, quem tiver interesse em relação ao curso de escrita científica, garanto que irá ajudar bastante para que vocês já adiantem as ideias, já vão se organizando em relação à construção do TCC de vocês e, lógico, também ser aplicado, né, nas próprias disciplinas, nos trabalhos que vocês irão desenvolver esse semestre. Então, eu estou, né, coordenadora do Núcleo de Pesquisa e Extensão desde que eu entrei na faculdade, em 2013. E temos, né, a novidade esse semestre, que fazemos parte, né, na verdade, agora, do grupo Unineves. Então, o grupo ao qual vocês já conhecem como o Hospital Nossa Senhora das Neves, o Hospital da Clean, os laboratórios Lupa. Então, tudo isso faz parte do grupo Neves, e agora somos Unineves, na Universidade do Grupo Neves, ao qual a Santa Emília de Rodar vai estar contribuindo aí com a formação de muitos profissionais, aos quais posteriormente serão absorvidos pelo próprio grupo, né? Por terem laboratórios, hospitais próprios, então sempre vai haver a necessidade, né, de demanda de profissionais da área de saúde. Então, vocês, como profissionais de enfermagem, lógico que tudo vai depender do empenho de vocês, né, quanto alunos, né, do destaque, da qualidade, né, que vocês, tanto como alunos como indivíduos, demonstraram durante a formação de vocês, e, né, a tendência de se formar e já ser absorvido pelo mercado vai ser cada vez maior, uma vez, né, que a faculdade agora faz parte de algo maior, né, que é um grupo que tem hospitais, laboratórios e outras redes na área de saúde. Então, a gente, né, só tem a crescer agora, buscando cada vez mais que os nossos alunos eles tenham qualidade, excelência, ética, né, isso é algo primordial para a formação dos nossos alunos, e isso não vai ser esquecido, pelo contrário, né, cada vez mais isso vai ser reforçado, e que vocês futuramente, né, sejam aí profissionais do Grupo Neves também, certo? Então, em relação ao NUP, né, a gente tem sempre algumas atribuições primordiais, né, que acontecem, que é a questão da monitoria, da jornada de iniciação científica e do TCC, ao qual falaremos hoje um pouquinho, para que vocês tenham ciência de como que vai funcionar as datas, né, os editais e assim por diante. Passando aqui, para matar um pouquinho a saudade, né, a gente tem aqui algumas atividades realizadas na jornada de 2019, ao qual a gente ainda estava, né, com as atividades presenciais, né,
sinto bastante falta desse momento do semestre, que é, né, o acontecimento da jornada, de estar, né, mais próximo de vocês, né, que está ali vendo a apresentação, a desenvoltura, o fortalecimento, né, de vocês como futuros profissionais. Então, é algo que eu gosto bastante, né, essa atividade científica que a faculdade proporciona, né, nesse evento, e que, felizmente ou infelizmente, tem os dois lados, e eu vou explicar já, mas nessa questão da presença, né, dessa dinâmica, a gente não está tendo por causa da pandemia. Então, temos aqui mais registros, né, de outras atividades que a gente teve na jornada. Como vocês sabem, a jornada é um evento que ele é multidisciplinar, né? Então, ele não só agrega a formação de vocês com temas só sobre enfermagem, mas dentro dos outros cursos, estética, radiologia, biomedicina e também extras, né? Extra no sentido de que além desses 4, a gente sempre está trazendo conhecimento para vocês multidisciplinares, aonde isso vai agregar a formação de vocês e também, né, agrega como pessoa, como cidadão. A gente sempre traz dinâmicas, temas que possam estar trazendo, engrandecendo o conhecimento e a formação de vocês. Como eu falei, não apenas como futuros profissionais, mas para um profissional ele ser bom, ele não deve só ter o conhecimento técnico, né? Ele também precisa ter ser um bom cidadão, uma boa pessoa. Então, aqui as premiações, né, de alguns participantes que se inscreveram e enviaram trabalhos, né, para ser avaliados pelo comitê científico. E chegamos nas atividades remotas do ano passado, né, que estamos desde março de 2020 com atividades remotas, as quais a gente tanto aulas, jornadas, TCCs, reuniões, prova oral. Professora, Oi. as meninas pediram para a senhora aceitar aí, que elas... Não está aparecendo para mim, não. Por isso que eu não aceitei. Vou dizer aqui. Quando aparece, eu já aceito de imediato. Tá? Eita. Susto. Soltaram uma bomba. Ah, é por causa do jogo do Flamengo. Soltaram uma bomba aqui. Sim, então, aqui, por exemplo, tá, são avaliações que eu fiz com os meus alunos, tá? Avaliações orais. Existe, sim, avaliação oral em TCC, tá? Só eu e o grupo, além do TCC. Aqui, reuniões com representantes de turma, alunos de estética, alunos de enfermagem, de biomedicina. Então, a gente estava realizando essas aulas, né, de forma remota, tentando da melhor forma possível passar o conhecimento para vocês. Eu sei que muitos de vocês, né, reclamam da dificuldade, reclamam da questão das aulas estarem sendo remotas. Infelizmente, isso não depende da gente, tá? Estamos vivenciando uma pandemia, né, onde o mundo praticamente todo está numa situação, né, restrita devido a esse vírus, e aqui no Brasil, por incompetências administrativas, né, fazem com que a gente... E também uma grande responsabilidade, na verdade, uma grande falta de responsabilidade social, a gente está presa aí, né, cada vez mais a essa questão desse vírus, né, as restrições. E aí,
da mesma forma que vocês têm dificuldade, né? Muitos relatam, professor, eu prefiro presencial. Nós também, gente. Nós, professores, não têm ideia do quanto que é difícil, né? E trabalhoso a gente ficar dando essas aulas virtuais, essas aulas remotas. A gente está trabalhando 2, 3 vezes mais, né, o ano inteiro para que a gente consiga fazer com que a gente possa estar passando o conhecimento para vocês da melhor forma possível. Então, se vocês não têm dificuldade em aprender, imagina a gente, né, em relação a se esforçar e fazer o máximo possível para que a perda seja a inexistente ou a mínima possível em relação às aulas presenciais. Então, é importante que vocês tenham isso em mente, né? Que tá difícil para vocês, mas também tá difícil para a gente. Eu, com certeza, 10 mil vezes eu preferia estar dando aula presencial, nem se compara no sentido de trabalho que a gente tem, né? Em relação a poder organizar tudo, criar uma dinâmica, passar conhecimento, né? Fazer com que vocês aprendam de forma remota em relação à forma presencial. Essa é a minha opinião. Espero, né, que durante esse semestre eu consiga, da melhor forma possível, estar passando o conhecimento necessário para vocês. Na medida do possível, vou estar tentando ajudá-los, né? Como um exemplo, né, a questão da gravação das aulas é uma forma que eu acho que é legal, né, para que vocês possam estar revendo e para quem perdeu a aula poder ter esse conhecimento. É lógico que se a aula fosse presencial, se a pessoa faltou, ela perdeu mesmo e pronto, né, não teria como repor. Mas, já que existe essa possibilidade, eu acho justo e eu acho interessante poder disponibilizar para vocês, lógico, como a gente falou no início, né, desde que vocês autorizem, né, como foi o caso na aula de hoje, para poder vocês estarem aí tentando o máximo possível não ter perda em relação à aquisição de conhecimento, certo? Aqui a gente tem as bancas de TCC do início do semestre e reuniões também, aulas, né? Então, aqui no cantinho a gente tem algumas aulas que foram realizadas por mim no semestre passado. E aqui, bancas de TCC do início do ano. Infelizmente, a gente precisou mudar a dinâmica dos TCCs em relação ao meio do ano para o final do ano. Então, vocês podem observar que, independente de eu estar ou não na banca, eu sempre estava presente na organização, né? Então, em todas as bancas, em todas o sistema de banca eu estava presente, independente de eu estar como uma professora avaliadora ou não. Eu estava intermediando aí, para que todos pudessem estar se vendo, né, assistindo, e essa transmissão sendo realizada ao vivo para que a banca tivesse, né, toda a interação com o aluno e o aluno pudesse responder as dúvidas da banca e assim por diante. Só que no final do ano, terminando essas bancas, na verdade, no meio do ano, eu acabei tendo vários problemas musculares, né, de dores do corpo, coluna, pescoço, ombro, braço e assim por diante, pelo tanto de aula, de horas excessivas que eu tive que ficar sentada. No final do ano, a partir da jornada, eu já comecei a apresentar novamente esses problemas de saúde, e aí a gente fez uma dinâmica diferente no TCC, não mais sendo com a banca ao vivo, tá? Porque senão eram 57 bancas, eu ia passar 5 dias sentada no computador de 8 da manhã até 10 da noite e meu corpo não iria mais suportar, era insuportável mesmo as dores, tinha que fazer alguns procedimentos de terapias alternativas, para tentar minimizar, para não ficar também só em medicação.
né? Porque é bem prejudicial. E aí a gente fez as bancas funcionando sem o ao vivo dos alunos. A gente vai ver a possibilidade deste semestre voltar com a banca ao vivo, né? Tudo vai depender da quantidade de números de alunos, mas pelo menos vai ser restrito durante só 3 dias. Então, as coisas, o que eu quero falar com isso? O que eu quero dizer é que durante essa pandemia, muitas coisas que estavam previamente acertadas, elas podem sofrer alterações, tá? Igual no início do ano passado, estava tudo pronto para ser presencial, né? De repente veio a pandemia, a gente não sabia quanto tempo ia durar, a jornada a gente até demorou, né, a definir que ela seria de forma virtual, porque a gente estava esperando se haveria ou não uma diminuição no número de casos, questões referentes ao vírus, né, passar essa pandemia e tal, que não houve. E aí a gente manteve, né, durante maio e novembro a jornada virtual. Então, aqui a gente teve a apresentação de um TCC do início do ano, esses aqui TCCs do final do ano, né, de dezembro, né, onde as bancas, as apresentações, elas são gravadas, tá? Independente se foi no início ou no final do ano. A gente fez essa dinâmica do aluno fazer a gravação, né, da sua apresentação. Por quê? Porque pode ocorrer, né, assim como ocorre na aula, às vezes a internet do aluno fica ruim, né, e aí fica o aluno pode, durante a apresentação, ficar nervoso porque a internet caiu, alguma coisa do tipo. Então, para evitar este problema, existe a gravação da apresentação, aonde os professores, eles vão estar assistindo aquela gravação, os professores da banca ao mesmo tempo, né, numa transmissão ao vivo, vão estar assistindo essa apresentação. E aí depois o aluno também vai estar assistindo essa apresentação dele, e aí depois vem a banca, né, fazer os questionamentos para este aluno. Foi assim que aconteceu no início do ano. Né? No final do ano só não teve essa questão dos questionamentos, mas a gente pretende voltar com eles. E aí teve, né, a apresentação das bancas no final do ano. Falando da jornada, em relação à dinâmica, né, como que funcionou a jornada, no início do ano, em maio, né, a gente teve como eu disse, a decisão, ela foi bem em cima da hora, por causa da gente não esperar, né, que a pandemia ia durar tanto. Então, a gente teve essa jornada organizada bem em cima da hora, com palestras gravadas, tá? E elas foram disponibilizadas durante a semana. Então, como que funciona, né? Caso tenha alguns de vocês que não tenham participado das jornadas no ano passado. Então, a jornada virtual, né, ela está funcionando da seguinte forma. Vamos supor, segunda-feira eu disponibilizo 5 palestras. Eu libero todas elas de uma vez, tá? Então, cada aluno, cada participante pode assistir no horário que for conveniente para ele, certo? Não tem aquela obrigatoriedade como numa jornada presencial, onde você tem aquele horário específico para poder assistir aquela palestra, tá? Então, eu libero logo cedo aquelas 5, estou dando um exemplo, tá? De 5, mas pode ser mais ou menos. Então, eu libero aquelas palestras do dia e elas vão ficar disponíveis durante todo o dia e durante todo o resto da semana. Na segunda-feira, professora, eu estou de plantão, eu não tenho como assistir nenhuma palestra. Beleza, não tem problema. Aquelas palestras, elas vão ficar na terça, na quarta, na quinta, certo? Permitindo, assim, você ver ou até rever, caso queira. Só não esqueçam que para quem assiste, precisa assinar a frequência. Tá? Se você não assiste a frequência, a gente não tem como contabilizar que você assistiu aquela palestra,
certo? E é essa assinatura, vamos dizer assim, virtual, que nos permite depois emitir o seu certificado, certo? Porque só assim a gente sabe quantas pessoas ou quantas palestras você assistiu, né? E desde que atenda a quantidade mínima, você recebe a certificação. No final do... Sim, aí na segunda-feira eu liberei 5 palestras. Na terça, libero mais 5. Então, você vai, se na segunda não assistiu nenhuma, você tem as 5 da segunda e as 5 da terça para assistir. Então, você já tem 10. Na quarta, mais 5. Aí você já tem 15. Elas vão se acumulando, tá? E aí você, né, de acordo com a sua afinidade, você vai assistindo aquelas, né, que lhe convém. Eu, sinceramente, né, acho que é válido a gente assistir o máximo possível, né? De preferência todas, porque, como eu disse, conhecimento nunca é demais. A gente está tentando contribuir com a formação de vocês, por mais, às vezes, que você ache que uma temática não é tão atrativa para você, mas, às vezes, você acaba descobrindo algo que é interessante, certo? Oi, Viviane. Boa noite. Pode falar. Ativa o microfone, Viviane. Não entendi. Viviane. Quer fazer algum comentário, Viviane, em relação à aula? Ela saiu. Viviane, quer fazer algum comentário em relação à aula? Lembrando que quem for falar deve ativar o microfone, tá? Bom, continuando. Qualquer coisa, se Viviane quiser falar, levanta a mão, tá? Por favor. Então, as palestras, né, elas vão ficando disponíveis para vocês. É necessário que vocês lembrem sempre de assinar a frequência. E no final do ano a gente trouxe uma dinâmica diferente. Além dessas palestras que ficam acumulativas, né, que você pode assistir quando você quiser, no horário que você quiser, quer dizer, a gente trouxe as palestras ao vivo, tá? Então, exemplo, essas 2 palestras aqui, as quais eu estava, né, intermediando, são de professores convidados, inclusive professores que não são nem daqui da Paraíba, né, não são nem do estado, eles estavam em outros estados e participaram, né, como convidados aqui do nosso evento, certo? Então, a gente fez a transmissão ao vivo, que permitia quem estava assistindo fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, e essa pergunta eu fazia para o palestrante depois. E depois, quando ela encerrava, quando concluía essa palestra, ela ficava disponível, né, para quem não pôde assistir no ao vivo, tá certo? Eu lembro que Mônica participou, Mônica dessa turma, ela está aqui ainda. Cadê Mônica? Tá, Mônica Gonzaga. Eu lembro que ela participou e fazia alguns comentários, né, durante os ao vivo também, certo? Então, qualquer um, né, pode participar e a gente vai falar das datas daqui a pouco. Como eu falei no início, a gente tem, né, 3 carros-chefe no NUP, que é a monitoria, a jornada e o TCC. Então, as monitorias terão as inscrições sendo realizadas na próxima semana, tá? Eu estou ainda recebendo as solicitações dos professores, tá? Vou organizar no final de semana para poder estar divulgando semana que vem, e aí vocês farão, né? Quem tiver interesse, fará a monitoria. A jornada irá ocorrer de 10 a 14 de maio, tá? De forma virtual. E os TCCs terão suas apresentações ocorrendo de 21 a 23 de junho. Caso vocês tenham interesse em assistir e ver como foram
as apresentações dos TCCs do ano passado, tanto de 2020.1 quanto 2020.2, elas estão todas disponíveis, tá? No canal da faculdade, certo? Santa Emília de Roldão, vocês podem procurar lá, e aí vão ter todas as bancas de TCC, certo? Todas as apresentações de TCC do ano passado inteiro. Então, vamos falar agora de cada uma, né, dessas atribuições do NUP. Então, a primeira é a monitoria, onde o edital ele vai estar saindo, né, provavelmente semana que vem. Eu coloquei aqui dia 26, mas eu acho que até dia 26 ainda não terei, né, todas as solicitações dos professores. Então, a gente vai ficar aí ainda sem ter, né, até sexta-feira. Até amanhã. Deixa eu só ver aqui que tem algumas pessoas falando no grupo, só um minuto, tá, gente? A colega Luciana, ela apareceu, eu aceitei, mas ela saiu, tá? Então, a culpa não é minha. Oi, Mônica, tá com a mão levantada, pode falar. Não, prof, é porque a senhora estava chamando por mim, foi? Está perguntando alguma coisa? Não, eu só fiz comentar que você participou da jornada semestre passado e que tá fazendo alguns comentários. Ah, foi, adorei. Tá assistindo as palestras online, ou ao vivo também. Adorei, amei. Bom demais, tirei todas as minhas dúvidas. Que bom. Obrigada, viu? Nada. Então, deixa eu baixar aqui. Bom, gente, só abrindo um parênteses aqui, uma das coisas que eu gosto de gravar aula é porque alguns colegas eles acabam tendo dificuldade de entrar, né, no link. Às vezes é o quê? A internet, o pacote de internet da pessoa, né, que não comporta. Às vezes espaço no celular para poder utilizar o aplicativo. Como todos os professores vão utilizar o mesmo aplicativo, que é o Teams, né, este ano, então eu sugiro que vocês, se tiver outros aplicativos que utilizavam, né, até o ano passado, vocês apaguem para liberar espaço. Lógico, estou dizendo apague desde que você não utilize, né, mas se você utiliza para outras coisas, aí lógico que deixa. Mas, se possível, liberar espaço no celular de vocês para poder, né, conseguir ter o acesso. Quem acessa pelo link, ou pode ser pelo próprio Teams, se você já baixar, que eu acho que fica mais prático, já que o semestre inteiro a gente vai trabalhar com ela, ou então pelo Google Chrome, certo? Espero que os colegas depois consigam acessar. Já estão falando da questão de a direção tem que dar um jeito, tal. A direção já deu jeito, né? Já disponibilizou a ferramenta. Nós, professores, estamos utilizando mesmo. Esse aplicativo foi o que eu utilizei o ano passado inteiro, não tive problema. Então, não só depende da gente. Às vezes existem fatores externos que fazem com que você não tenha acesso à aula, certo? Então, revejam o pacote de dados, vejam a questão de Wi-Fi, se está com sinal bom. Um exemplo, às vezes tem gente que fica num ambiente onde o sinal é muito ruim. Tem aluno, por exemplo, que fica em hospital ali na hora de descanso e tal.
aí vai assistir a aula, só que aí, pelo próprio, a dinâmica do hospital, pelo próprio ambiente, às vezes o sinal, sem ser Wi-Fi, ele é muito fraco, e aí não consegue entrar, tá? Então, vamos cada um também, né, ter a sua responsabilidade em relação às coisas e não só jogar a responsabilidade para o outro também, né? Não vai ser com ameaças, não vai ser com palavras mais ríspidas que vai se resolver nada. A gente está aqui tentando ao máximo, como eu falei, né, já desde o início, passar o melhor de conhecimento para vocês da melhor forma possível, com as dificuldades que todos nós temos, certo? Tanto nós, professores, em ter equipamentos suficientes, em investir para poder ter uma qualidade na aula para vocês, comprar microfone, ter uma câmera de qualidade, fazer entre coisas, manter um ambiente mais isolado dentro de casa com um monte de gente para não ter barulho, etc. Então, a gente também tem nossas dificuldades e a gente faz por onde, né, tá passando o melhor para vocês. Então, lógico que isso é uma via de mão dupla, vocês também têm que ter, né, fazer a parte de vocês, tá bom? Então, voltando, na verdade, aqui para a monitoria, as inscrições vão ser semana que vem. Peraí que a Edna está entrando. Boa noite, Edna, seja bem-vinda. As provas serão na semana seguinte, de 8 a 12 de março, e os resultados, né, estão previstos para sair até dia 15. E aí, dia 16, os monitores eles começam as atividades. Lembrando que, para quem é monitor, precisa cumprir 3 pré-requisitos para poder receber a certificação. Quais são eles? Primeiro é a carga horária, né, que o monitor ele precisa estar desenvolvendo, que são aquelas horas que ele vai estar exercendo a monitoria. No caso, né, estamos em pandemia, então o monitor ele também vai ter essa atribuição sendo realizada de forma remota. Então, o monitor ele precisa fazer o print, tá, das atividades dele, no caso, se tiver com os alunos, né? Então, fazer o print para que comprove o início e o fim da atividade dele e enviar para o professor, para que o professor esteja ciente que ele está, né, ali presente. Naquelas disciplinas que são teóricas, no caso, seria só dessa forma mesmo. Já as disciplinas que são práticas também, teórico-práticas, essa confirmação da parte teórica, enquanto tiver, né, esses decretos onde não se pode ter nenhuma atividade presencial por enquanto, vai ficar com esses prints. Mas depois, se, né, flexibilizar um pouco e houver essas aulas práticas, aí o aluno, né, ele vai poder agendar na faculdade para poder estar fazendo, lógico, mantendo todas as diretrizes de biossegurança, né, com todos os EPIs, com todo o cuidado, e aí vai poder estar exercendo essa monitoria com os alunos, né, da parte do conteúdo prático. Além da carga horária, o monitor ele precisa apresentar um trabalho na jornada de iniciação científica, onde esse trabalho ele deve ser na temática da disciplina, certo? Então, vocês precisam ter vamos supor, você é monitora, eu sou monitora da disciplina de problemas atuais em bioética. Então, eu preciso desenvolver um resumo expandido que fale sobre problemas atuais em bioética, certo? Além do trabalho da jornada, lógico que ele precisa ser aprovado, né? Se ele for aprovado, você cumpriu o pré-requisito. Ah, professora, mas eu era monitora, eu fiz o trabalho esse semestre, mas o trabalho não foi aprovado. Tá, se ele não foi aprovado, então você tem até o semestre seguinte para poder fazer este trabalho, para poder contabilizar como sua monitoria. E por último, a gente tem, para cumprir, né, esses pré-requisitos para receber a certificação da monitoria, a gente tem esse questionário.
onde esse questionário a gente vai avaliar, né? Na verdade, a gente vai ter um feedback de vocês em relação ao andamento da monitoria, certo? Então, esse feedback, ele é sigiloso, o professor, ele não vai ter acesso ao que você, como aluno monitor, escreveu, né, sobre a monitoria, tá? Porque a gente precisa que vocês sejam o mais transparentes possível, né? Então, você pode ficar meio... não é coagido, né? Mas inibido. Você pode ficar inibido em querer falar alguma coisa e dizer, ah, mas o professor vai ler isso, não sei o que, eu não queria que ele visse. Não, então não se preocupe, a gente quer que você seja honesto na sua fala. Coloque aí realmente o que aconteceu, para a gente poder sempre buscar melhorias, né? Em todos os sentidos da realização da monitoria. Então, a primeira pergunta, né, quais as dificuldades foram encontradas em relação à execução da monitoria no decorrer deste semestre? Então, você como aluno monitor, você vai identificar algumas falhas, né? Você pode, não necessariamente vai identificar, mas você pode, durante a execução da monitoria, identificar algo que poderia ser melhorado. Então, a gente espera que vocês deem sugestões para que a gente possa estar buscando sempre melhorias em relação a desenvolver, né, da monitoria. A segunda questão é, em sua opinião, os demais alunos, ou seja, aqueles que não são monitores, né, aqueles que vão assistir a aula de monitoria, eles demonstram interesse pelas aulas de monitoria que ocorrem na SIES? Então, é uma coisa que, infelizmente, vocês, alunos, né, ultimamente, né, os últimos anos, vocês não têm dado muito valor. E eu não estou falando só agora do ano passado, porque foi pandemia, não. Tá? Eu estou falando já desde antes. Então, existe inúmeros monitores na faculdade de inúmeras disciplinas. Todo semestre tem o processo seletivo, né, mas nem sempre vocês, alunos, frequentam a monitoria. Então, principalmente da parte prática, né? Por quê? Principalmente da parte prática. Porque quanto mais você treina, né, mais você vai ter domínio de como executar aquilo. E para vocês, principalmente de enfermagem, né, isso vai ser fundamental. Vocês já ouviram falar de comportamento condicionado? Acho que eu já falei para vocês isso lá na frente. Quando vocês foram P1. Vocês lembram disso? Vocês sabem o que é comportamento condicionado? Alguém? Ninguém sabe? Vocês estão me ouvindo? Alô? Pessoal? Oi, prof. Ah, estão me ouvindo. Que bom. Vocês sabem o que é comportamento condicionado? Oi. Nunca nem ouvi falar, professora. Professora, falar, professora. Diga, Camila. seria aquele posicionamento ou comportamento devido a alguma condição específica? Exemplifique. Suponhamos que eu estou conversando com a senhora, aí eu lhe peço um favor. Estamos, por exemplo, eu estou lhe dizendo, professora, por gentileza, me passe o giz de quadro, que a gente nem utiliza muito. Uhum. Aí a senhora diz, não, Camila, você está na última cadeira da sala. Justamente por conta da condição que eu estou na última cadeira da sala, Não. Certo. Josivânia, pode falar. É algo assim, que quanto mais você faz aquela coisa, vai ficar no seu, você vai pegar rotina, você vai ficar tipo como, eu vou dar um exemplo. Foi uma experiência feita com um cachorro. O cachorro, todas as vezes que o dono trazia para ele um pedaço de carne, ele salivava. E com isso foi feito repetidamente que, mesmo sem a carne, toda vez que ele viu o dono, ele salivava, porque isso ficou
na mente dele é assim, quanto mais você faz uma coisa, mais você vai pegando prática e ali você vai melhorando cada dia que você vai fazer aquela prática, mesmo sem ter No automático. isso. Isso. Josivânia tá certa. No Ótimo. caso, é uma rotina, professora? Basicamente? Não. Ó, deixa eu explicar. Então, Josivânia é excelente, tá? A sua colocação é realmente isso que você falou, mas eu vou tentar trazer outro exemplo aqui, né? O comportamento condicionado é algo que a gente vê na psicologia, tá? Eu sou bióloga, mas eu tive disciplina de psicologia, a qual, por sinal, eu amei. Muito legal. E eu trago, inclusive, muita coisa do que eu aprendi nessa disciplina de psicologia. A gente vai discutir um pouquinho aqui, inclusive, os filmes que eu vou trazer para vocês, certo? Como eu tinha dito, né, essa disciplina ela é bem dinâmica e eu vou estar sempre trazendo algumas coisas diferentes para tentar passar melhor o conhecimento para vocês. Então, a questão do comportamento condicionado é o seguinte: quando a gente não sabe de algo, né, que a gente vai começar a fazer aquilo, a gente, né, tem vamos dizer assim, um nível de concentração muito maior para executar aquilo. Um exemplo bem prático. Para quem já aprendeu a dirigir, né, a primeira vez que foi lá no carro era aquela concentração extrema, né? Peraí, a embreagem é do lado esquerdo ou é do lado direito? Peraí, a embreagem do lado esquerdo, freio no meio, acelerador na direita. A marcha, primeiro, é para onde? É para a esquerda? Não, é para frente. Né? A seta, onde é que está a seta? Não sei o quê. Então, era... Né? Eu, por exemplo, quando eu estava aprendendo a dirigir, nem o som do carro eu não ligava. Então, eu ficava extremamente focada. Só que aí, o que é que acontece? Com a prática, né? Você cada vez mais dirigindo. Vamos supor, você tem 10 anos já que você aprendeu a dirigir. E lógico, você pratica. Né? Não é aquela pessoa que tirou a carteira e depois nunca mais pegou no carro. Não, tô falando aquela pessoa que dirige durante, né? Esses 10 anos ela fica dirigindo. Então, hoje, quando ela pega no carro, ela não fica mais naquela concentração extrema. Ai, meu Deus, embreagem, é freio, não sei o quê. Não, vai no automático, né? À toa que às vezes uma pessoa freia na frente, ela já sabe, já automaticamente já dizia, já pisa no freio, já reduz a marcha, já faz um monte de coisa automático. Por quê? Porque aquilo já ficou condicionado a ela já sabe como reagir àquela circunstância, né? Então, ela vai ter uma facilidade melhor, ela vai criar uma memória muscular também. Oi, Camila, pode falar. Professora, agora eu entendi. No caso, com a prática, esse posicionamento condicionado é que com a prática vem comportamento. Ele significa que com a prática vem o aperfeiçoamento, né? Exatamente. Tá? Um outro exemplo bem prático. Um atleta. Oi, Mônica. Falou alguma coisa? Ser seguro. É um aluno seguro daquilo que faz. Sim. Então, um outro exemplo. Um atleta, vamos supor, um jogador de basquete. Né? Não, vou pegar um exemplo de judoca. Eu sou judoca, vou puxar para minha sardinha. Também fui jogador de basquete, mas vou puxar para o judô. Foi o que eu mais passei tempo. Hoje já sou, graças a Deus, já sou faixa preta. Então, vamos lá. Uma pessoa que está aprendendo o judô, né, existe a questão das quedas, certo? Então, a pessoa vai lá, faz todo o movimento, faz o treino, queda para um lado, queda para o outro, queda para trás, queda para frente, faz o rolamento. As primeiras vezes que a pessoa vai fazer isso, a pessoa faz toda desengonçada, né? E aí, todo o treino, vai lá, queda para um lado, queda para o outro, para trás, para frente, rolamento, posição da perna, posição do braço, levanta o pescoço para não bater a cabeça, e assim sucessivamente. A pessoa passa anos fazendo isso, né? No treino, todo o treino. A pessoa pode ser da faixa branca à faixa preta, ela vai estar fazendo isso, né? Então,
quando ela está lutando, ou mesmo no dia a dia, vamos supor que ela tropeçou e caiu. Se ela é uma judoca, a chance dela cair, né, de forma que ela não se machuque é muito maior do que uma pessoa que não tem essa técnica. Né? Por quê? Porque ela criou, através de um comportamento condicionado que ela executava, né, no treino, ela criou uma memória muscular que sabe reagir em determinadas circunstâncias. Um exemplo agora em janeiro, no final de janeiro. Eu escorreguei e caí com essa região abdominal na quina da mesa, né, aqui as costelas. E aí, no que eu caí de frente, porque eu tava o piso molhado, eu fui tentar empurrar a mesa. Então, meu pé foi para trás, meu corpo foi para frente. E aí, pela questão do judô, quando eu fui para frente para não bater queixo, rosto, né? Então, automaticamente eu já consegui me empurrar e cair no chão. Só que a minha queda no chão, eu já não bati cabeça, né? Eu já tive um dano menor porque eu sabia como reagir. Né? E aí, isso, a mesma coisa, a gente pode levar em consideração nas monitorias. Pode falar, Mônica. Ou seja, a pessoa aprende a técnica e esquece. Por isso que a pessoa sempre segura pela conquista. Tá muito baixo, Mônica, teu microfone. Melhorou? Tô falando mais alto, melhorou? Melhorou. Pronto, assim, devido ao tempo que a pessoa tem aquele treinamento, a pessoa aprende a técnica. E aprendendo a técnica, a pessoa não esquece. Então, isso fica gravado. Mas então, calma, a pessoa se sempre segura naquilo que faz. Isso, não só aprender a técnica, ela precisa aprender e executar no treino. Por isso que eu estou falando da monitoria. Então, se você aprendeu com a professora, né, lá na aula, e só foi aquele momento, se você não praticar mais aquilo, vai esquecer. Ou então não vai ter, né, a perfeição na execução daquilo. Agora, se você frequenta as monitorias, você está lá treinando, né, toda semana, você vai lá e executa, então as chances de você, quando se tornar profissional, né, e fazer, mesmo sem experiência prática, no sentido de profissional mesmo, mas você foi bem treinada na graduação, você fez por onde você fortalecer aquele conhecimento e colocar em prática. Porque não depende só do professor. O professor, ele passou o conhecimento, mas vai depender de vocês irem atrás, aperfeiçoar, treinar, fazer com que vocês passem a ter um comportamento condicionado, memória muscular, para poder saber reagir em determinadas circunstâncias, para fazer aquela atividade da forma correta. Tipo assim, quem é da área da saúde, né? Depois de se formar, depois de estar formado, enfermeiro já, ou médico, enfermeiro, nunca deixa de soltar um livro. Não deveria. Muitos fazem isso, mas não deveria. Todo dia é uma doença diferente, é uma novidade. É uma técnica nova, um novo protocolo. Aí a pessoa tem que estar atualizado. O bom profissional faz isso. Exatamente. Se quiser ser um bom profissional ou se quer ser só mais um, né? Só mais um tá assim, ó, no mercado. Achei. Gostei. Olha. Então, ó, tá vendo? Problemas atuais em bioética vai abranger muito mais do que somente o foco na bioética. Certo? Então, é importante que vocês tenham, né, essa atenção em ser um profissional de qualidade. Até porque vocês vão estar lidando diretamente com vidas, certo? E uma coisa que eu sempre vou falar nessa disciplina, gente, vocês vão ver, eu acho que se pegar as aulas tudinho, como vai ficar gravado, né? Pegar todas as aulas, acho que em quase todas eu vou falar essa mesma coisa. Sempre se coloque no lugar do outro. Pense o seguinte, se você, se fosse sua mãe,
seu pai, seu marido, sua esposa, seu filho, sei lá, uma pessoa que você ame muito, se ela tivesse nas suas mãos e fosse ter, você tá vendo lá uma pessoa que tivesse o mesmo conhecimento que você tem, você acha que aquela pessoa estaria em boas mãos? Deu para entender a pergunta? Dependendo, se a pessoa te dá um bom treinamento, é aquela pessoa Não, calma, Mônica. É o seguinte, ó. Deixa eu tentar reformular aqui minha explicação. Vamos supor, eu sou enfermeira, por exemplo, né? Eu não sou bióloga, mas vamos supor que eu fosse enfermeira. Será que eu confiaria uma pessoa que tem o mesmo conhecimento que eu e está tentando salvar a vida, por exemplo, da minha mãe? Se você diz que não, então significa que você precisa rever o seu empenho como profissional. Porque se você acha que você não está preparado, então tem algo errado, né? Você tem que ir atrás para que você esteja pronto. Então, o que você não quer para você, você não quer para os outros também, né? Não deveria querer para os outros também. Então, as pessoas, elas devem estar preparadas. Então, se eu considero, eu estou preparada, e se uma pessoa tivesse o mesmo nível de conhecimento que eu confiaria de olhos fechados. Excelente. Agora, se você diz, eita, se fosse eu atendendo ali, minha mãe, eu não sei se eu conseguiria salvar a vida dela, não, por exemplo. Né? Não por causa da doença, algo do tipo, mas pela falta de conhecimento seu, entendeu? E isso a gente já vê dentro da faculdade. Os alunos mais aplicados e os não, e os menos. Exatamente. Os que não têm tanta atenção. Existe uma diferença, tá, gente? Entre nota e conhecimento. Tem gente que pode ter notas maravilhosas, mas como profissional, ele não demonstra que seria um bom profissional. Certo? Já tem outras pessoas que não fica assim só 9, 10, 9, 10, mas que quando você vê aquela pessoa na prática, você diz, eita, esse aí vai ser uma pessoa que vai ser destaque. Certo? Então, não fiquem só focados em nota. Nota, lógico, vocês precisam de nota para passar, mas o mais importante do que nota é o que vocês sabem. Professora, isso não é contraditório, não? Não, sabe por quê? Porque existem inúmeros fatores que podem fazer com que você não tire uma boa nota. E não é só a questão, porque não estudou. Não. Um exemplo. Você pegou, no dia da prova, você teve um estresse, teve um conflito, uma pessoa da sua família morreu, aconteceu alguma coisa, e foi no mesmo dia da prova. E é lógico que você não vai ter o mesmo rendimento, né? Então, é muito subjetiva essa questão de nota. Por isso que o mais importante é que vocês adquiram conhecimento, certo? Lógico, vocês não vão negligenciar as provas, né? Mas, até porque vocês precisam desse conhecimento para a formação de vocês. Mas que o 10 que está ali significa que aquele profissional vai ser o melhor? Não. Tá bom? Então, às vezes, uma pessoa que é um 8 vai adquirir uma nota melhor, ou vai ser um profissional melhor. Oi, Mônica. Eu confiaria numa pessoa que tivesse o mesmo conhecimento que eu tenho. Que bom. Confiaria, entregaria de mão beijada. Eu sabia que ia ser bem tratado. Que bom. Então, mantenha-se assim, para que quando você chegar na prática, aí, futuramente como profissional, você possa estar passando isso para os seus pacientes, certo? Essa confiança. Então, para concluir aqui a questão da monitoria, essa questão do interesse dos alunos, né? Então, vocês busquem sempre, né, tá assistindo as monitorias, porque isso vai reforçar o conhecimento de vocês e só vai agregar, tá bom? E aí, uma das outras perguntas, a terceira pergunta que a gente faz é se o aluno pretende fazer, né, concorrer novamente ao processo seletivo da monitoria e por quê. Às vezes os alunos, eles dizem que não, porque ele está se formando. É meu último período, por isso que eu não vou mais tentar. Mas lembrem-se que a gente tem
a disponibilidade de monitoria para egressos, ou seja, você se formou, então você pode sim, né, continuar realizando atividades na faculdade, tá? Isso contribui para você também, reforça alguns conhecimentos, você vai estar em contato com os professores, né? Você pode estar tirando dúvidas, inclusive no próprio exercício profissional de vocês, certo? E aí, no finalzinho, a gente vai avaliar o seu relacionamento com o professor e com a jornada. Então, atribua nota de 1 a 5 nas perguntas a seguir, onde 1 não contribui, 2 contribui pouco, 3 razoável, 4 muito e 5 de forma excelente. Na pergunta 4, sua relação com o professor da disciplina na qual você encontra-se como monitor favoreceu o seu conhecimento científico de que forma? Então, é necessário que haja uma troca, né? Um vínculo entre o professor e o aluno da monitoria, tá? Que o professor esteja passando bibliografias, né? Esteja ajudando na construção do trabalho, da jornada, né? Que esteja dando dicas, ensinando, reforçando também em relação ao que será feito na monitoria e assim por diante. E, por último, você acha que a jornada contribui para o seu crescimento como aluno e futuro profissional da área? Então, como eu falei no início, a gente desenvolve a jornada de forma que vocês possam sempre estar tendo conhecimento, né? Adquirindo mais conhecimento, não apenas no quesito do seu curso específico, mas também como pessoa, como cidadão ético, que possa aí estar sempre respeitando o próximo, independente de opiniões divergentes, né? Mas que você saiba lidar com o outro. Até porque, principalmente vocês da enfermagem, vocês vão estar em contato direto com outras pessoas. Não só no sentido de fala, mas no contato de pele a pele. Vocês vão estar cuidando das pessoas, né? Vocês muitas vezes a pessoa vai estar ali nua, literalmente nua na sua frente. E olha o constrangimento de muitas pessoas, né? Tem gente que fica de boa, tá nem aí com isso, mas outras não. Então, você saber lidar, né, com essas pessoas é muito importante. E essas palestras, quando a gente traz, né, multidisciplinares, essas que fogem até um pouco do tema específico da enfermagem, isso só vai agregar a vocês. Por isso que é importante que vocês participem, sempre estejam buscando também essa questão. Um exemplo, vocês tiveram, ou vão ter ainda, não sei, mas acho que já tiveram, a disciplina de relacionamento interpessoal e terapêutico, né? Uma disciplina que agrega muito para vocês. E que vocês possam ter utilizado os conhecimentos passados nela para o futuro exercício profissional e também como pessoa. A parte da ética, a gente também vai discutir muito aqui, que é não só na parte da execução exatamente da atividade, né, da enfermagem, mas existem outros fatores que é necessário que você também reflita, certo? Na questão de vida e respeito para com o próximo. E aí, né, o monitor, ele acha que contribui, que não contribui, né, atribuir uma nota ali, dizer o porquê e, se possível, sugerir algo que a gente possa estar melhorando, tá bom? E o professor, ele também avalia o aluno de forma a gente ter um feedback por parte do professor também. Então, ele também vai atribuir uma nota para a sua assiduidade como monitor, ou seja, se realmente ele participava das monitorias, né, estava presente quando era marcado reunião, se realmente ele, né, estava ali seguindo tudo certinho. Cumprimento das atividades dentro dos prazos estabelecidos e envolvimento na linha de pesquisa. Então, deve ser desenvolvido, né, um trabalho para a jornada. E aí, qual era o interesse do aluno naquilo? Ele realmente fazia parte, ele ia atrás ou não? Alguma dúvida em relação à monitoria, pessoal? Não, prof. Não, professora. Vamos passar para a jornada. As inscrições vão ocorrer a partir de 22 de março até 5 de maio. O envio dos trabalhos para quem quiser, né, submeter
Lembrando que submissão de trabalhos em eventos científicos, isso conta para o currículo de vocês, monitoria conta para o currículo de vocês, para quem quiser fazer concurso, mestrado, residência, gente, isso pode ser décimos, mas vai fazer uma diferença imensa quando estiverem fazendo a contagem da pontuação de vocês, certo? Então, aproveitem as oportunidades enquanto vocês estão na faculdade. Vocês já estão no P8. São, se eu não me engano, 400 horas de carga horária extracurricular que vocês têm. Nem se vocês participarem das 3 jornadas que faltam, vocês conseguem as 400 horas. Espero que vocês já estejam próximos de concluir essas horas, para não deixar para o último semestre. Lembrando que os eventos que ocorrem na instituição, eles equivalem à carga horária 100%, tá? Já se você fez, por exemplo, eu participei de um congresso que era 40 horas, só vai valer 20, tá? Congressos que ocorrem em outras instituições valem 50%. Então, corram atrás do prejuízo. Quando vocês forem colar grau, se tiver faltando uma única hora, você não cola grau, certo? Tem que ter a carga horária completinha. Então, a gente dá as oportunidades com monitoria, com jornada, entre outras coisas, outras atividades. Agora não, porque está na pandemia, mas outras atividades presenciais, que ocorriam. Ou até dar um outro exemplo de Mônica, a gente foi para um evento lá em Alhandra, em Mata Redonda, que foi a prefeitura de lá, que fez um evento em saúde. Falando da Mônica, porque eu lembro que ela estava lá presente. Foi massa, adorei. Foi bem legal aquela atividade. Então, tudo isso vai contando horinhas para vocês, tá? Que no final, chega ali na carga horária mínima. Uma sugestão que eu dou se você já alcançou a carga horária, não se preocupe, beleza, você conseguiu. Mas não se limite a isso. Eu já consegui a carga às 400 horas, então não vou nem me preocupar, não vou fazer mais nada. Não, gente, aproveita a oportunidade. Quando vocês se formarem, vocês vão ver o quanto que é difícil e complicado vocês terem tempo de poder estar participando desse tipo de atividade, tá? Oi, Mônica, pode falar. Laine, me tira uma dúvida. Essa pandemia, a gente passou um ano com essa pandemia e ainda continua com essa pandemia. E em relação às cargas horárias que você está falando aí, quem não atingiu um certo ponto, esse tempo que a gente passou perdido, a possibilidade da gente recuperar ainda em cima? Como é? Eu não entendi a pergunta. Assim, faz um ano, a gente passou um ano parado, sem teve a jornada, mas digamos aqueles que isso vai prejudicar a gente futuramente com as cargas horárias, quem não atingiu o ponto, quem está prestes para não colar grau, isso vai os eventos continuaram, como eu falei, a jornada continua, inclusive aumentou a carga horária da jornada. Mas a gente tem desconto devido à pandemia? A gente vai ter? Não, a carga horária vai continuar mesmo. Se é 400, vai continuar 400. Não vai ter diminuição, não. Viu? Porque, como eu disse, os eventos, eles continuam ocorrendo, não só na faculdade, como externos também. Várias outras instituições fazendo eventos online também. Então, depende só do interesse do aluno em participar e fazer a carga horária. Tá? Mas, como eu estava frisando, não se limitem a fazer o mínimo, tá? Conhecimento nunca é demais, gente. Sempre é bom você estar ouvindo outras opiniões, agregando conhecimento, tá? Só para citar como exemplo, lá na UFPB, não sei como está hoje, mas quando eu estudava, a gente tinha as disciplinas da grade, como vocês, só que a gente podia estar pegando outras disciplinas. Eu lembro que quando eu ficava fazendo isso, e aí quando eu cheguei no final do meu curso,
No último período, eu já tinha pago todas a carga horária necessária de todas as disciplinas que era preciso. Só que eu disse, eu tô aqui, falta só o TCC. Eu tenho ainda um semestre, né, de aula. Aí, se eu não me engano, eu peguei 2 ou foi 3 disciplinas que a gente chama optativas lá, né? Por quê? Porque eram disciplinas que iam agregar meu conhecimento. Era a área que eu gostava, né? Que no caso eu peguei disciplina, um exemplo de oceanografia, entre outras que eu estava lá, que eu gostava. Eu estava matriculada, eu podia pegar quantas eu quisesse, então vou aproveitar, né? Jornada, né? O equivalente à jornada que lá é semana de biologia, eu não tenho nem ideia qual foi minha carga horária, porque eu fazia todo semestre. Então, horas eu tinha força, eventos fora, como eu disse, quando a gente se forma fica mais complicado, mas quando eu estava na graduação, viajava para outros estados, outras cidades, para participar de eventos científicos. Agora, depois que eu entrei, infelizmente, não. Na verdade, eu que organizo o evento, né? Mas na minha área, infelizmente, eu não posso estar participando, né, da forma que eu queria. Até porque o preço, quando você é profissional, fica bem mais caro do que quando você é aluno. Tem esse diferencial também. Então, aproveitem o máximo possível, tá, gente? Porque isso só vai agregar a vocês. Não se incomodem, eu já tenho carga horária demais. Tá, mas conhecimento nunca é demais, certo? Só vai engrandecer vocês. Então, quem for fazer trabalho científico, né, o resumo expandido, que é um resumo de 1.500 palavras, deve ser enviado entre os dias da semana de 19/4 a 23/4. Lembrando, isso é período de envio, não é o período que você vai fazer, não. Período de envio, ele deve estar pronto já para você enviar nesse período. Se não cumprir a formatação correta, as normas corretas, a gente já automaticamente elimina o trabalho, certo? A divulgação do trabalho está prevista para 3 de maio. E a jornada, como eu falei no início, vai ocorrer de 10 a 14 de maio. Mais informações referentes à jornada, até dia 23, quando sair o edital, a gente vai estar passando para vocês, certo? E eu vou estar mandando esses editais tudinho para vocês também. Depois eu quero que alguém coloque lá no grupo da turma o e-mail da turma, tá, gente? Porque eu não lembro, dei aula para vocês lá no P3, não lembro qual é o e-mail de vocês, não. Aí, por favor, coloque o e-mail da turma para depois eu estar enviando o material, tá bom? Então, esse é o modelo do resumo expandido, né? Com título, o nome dos autores, a descrição do que é cada um, né? Quem é aluno, quem é professor. As palavras-chave devem ser de 3 a 5, evitando repetições das palavras do título, separadas por ponto, finalizadas por ponto. E após o ponto, né, a palavra seguinte deve ser iniciada com letra maiúscula, né? Seguindo a regra gramatical. Na introdução, deve vir contextualização, justificativa, pergunta norteadora, hipóteses e objetivos. A metodologia, os materiais e métodos utilizados para a coleta de dados e execução do trabalho. Restar a discussão. Então, resultados obtidos, discutir o que aquilo significa, pode ser utilizado gráficos, tabelas, quadros, o que melhor ilustrar, mas lógico, né, que haja um sentido dele estar no trabalho. O último parágrafo, ele é reservado para ser a conclusão do trabalho. Aí vem a seção 4, com agradecimento financiadores, e a seção 5, com as referências bibliográficas. Lembrando que as referências bibliográficas devem seguir as normas da ABNT, que é a 6023, e tudo que for referenciado deve ter sido citado, né? A citação seguindo a norma da ABNT, a 10520. Quem fizer o curso de escrita científica que eu divulguei para vocês, né, que vai ser agora em março, eu ensino, né, direitinho como fazer todas essas questões de citação, referência e escolha do título, construção do trabalho como um todo. E aí a gente chega no TCC para finalizar, né? Então vocês vão ser só no ano que vem, né? Mas para vocês, se Deus quiser, não estaremos mais em pandemia, né? Em
2022, a gente, nesse sentido de isolamento social, né, a gente, se Deus quiser, vai ter voltado às atividades presenciais, até porque a gente vai estar vacinado, já vão ter outras questões, mas, por enquanto, a gente ainda está com a dinâmica, né, de ser virtual, tá? Os alunos, eles fazem o TCC dividido em duas etapas, TCC1 e TCC2, né, que são desenvolvidos nos 2 últimos semestres do curso, né, para vocês ainda estão nessa grade funcionando dessa forma. Então, o TCC1 é o TCC2 e o TCC1 é uma coisa só no sentido de que é o único trabalho que vocês vão estar construindo, só que ele é construído em 2 semestres, tá? Então, o que você começa no TCC1, você continua no TCC2. Você não vai fazer 2 coisas distintas, certo? É uma continuação. Então, vocês sempre entregam com em torno de 15 dias de antecedência para o NUP, esse trabalho escrito, tá? E aí, após esses 15 dias, geralmente, vai ser a banca oficial, onde ela vai avaliar a apresentação de vocês. Então, vocês entregam o trabalho escrito, a gente do NUP entrega para os professores, distribui para os professores esse trabalho escrito, para eles avaliarem, dar uma nota referente ao trabalho escrito, e vai ter a apresentação oral. Essa apresentação ela vai gerar uma outra nota. Então, a nota do trabalho escrito mais a nota da apresentação oral vão se somar e dividir por 2 para dar a média do TCC, certo? Com essa média, vai ser a nota de vocês para saber se vocês serão ou não aprovados. Trabalhos, no caso do TCC2, trabalho escrito que tiver com nota, com a média menor do que 5, é automaticamente reprovado, certo? Porque se eu passar um ano desenvolvendo um trabalho e chegar na banca não ter a mínima qualidade de ter um 5, então é muita coisa. Eu preferia que fosse 7, mas disseram que eu estava sendo muito rigorosa, aí baixaram para 5, certo? Então, quem não obtiver no trabalho escrito nota 5 já está automaticamente reprovado. E aí vai ter a apresentação. A pessoa tirou 5, tirou 6. Ainda pode apresentar. E aí precisa fazer uma boa apresentação, na verdade, uma excelente apresentação para poder passar. Porque só passa com a média de 7 para cima. E aí, após a apresentação na banca, né, a banca vai fazer correções e dar sugestões. E aí os alunos vão fazer a correção desse trabalho e acatar ou não as sugestões. Vai escrever a versão escrita com essas correções e, querendo ou não acrescentar essas sugestões, já vai, Wesley, já passa a palavra. E aí faz a versão final. Essa versão final vai ser que vai ficar armazenada, né, na faculdade. Pode falar, Wesley. Professor, a questão daí do TCC, a gente tirou sim, no TCC, que a senhora falou a questão de na próxima apresentação ser uma nota excelente. No caso, o TCC1 com o TCC2 é uma junção de notas? Não. No TCC1, vocês vão ter a disciplina onde as notas são dadas só por mim, certo? Eu vou fazer o papel de banca, a gente faz uma prova oral na N1 e na N2 é a entrega do projeto, certo? Que quando chegar no TCC direitinho eu explico para vocês. Que é o projeto, que é a parte de introdução, metodologia, assim, estou falando resumido, né? Mas seria resumo, introdução, metodologia, cronograma, orçamento e referência. No TCC2, aí ao invés de cronograma e orçamento, a gente tem resultado de discussão. Aí fica introdução, resumo, abstract, que é o resumo em inglês. Fica dessa forma aqui. Capa, contra folha de rosto, folha de aprovação e o trabalho. Então, no TCC2 vai ser tudo isso aqui, né? A introdução, metodologia, resultado de discussão, agradecimento e referência. O TCC1, no lugar da seção 3 ser resultado de discussão, é cronograma, e no lugar de ser agradecimento financiadores na seção 4 vai ser orçamento, tá? Substituição do TCC1 para o 2, o que muda é isso aqui só.
certo? E o Abstract Keywords que só vai ter no TCC 2. Certo? Obrigado. Mônica e depois Josivânia. Professora, o TCC pode ser apresentado por mais de uma pessoa? Individual, duplo ou trio? 10 pessoas podem ser apresentadas. Mas Oi? todos têm que estudar o TCC todo. Todos têm que saber de todo o trabalho. Anota pelo grupo. Obrigada. Nada. Oi, Josivânia. Como é feita a escolha do orientador? Vou falar. É um convite. Vocês que escolhem o professor, certo? Vocês convidam, na verdade, o professor e o professor diz se aceita ou não. Vários motivos podem levar o professor a não aceitar. Exemplo, ele já pode estar com muito orientando, tá? O curso de enfermagem tem muito aluno, né? Então, às vezes, tem professor que fica sobrecarregado. E aí ele pode dizer, ó, já estou com muito aluno, não tenho como eu dar assistência para você, porque já estou cheio. Outro motivo pode ser, não é a minha linha de pesquisa, não é a área que eu domino, que eu gosto, que eu tenho interesse, então é melhor você procurar um professor, você vai ter mais contribuições, por exemplo, né, de um professor que seja mais específico e trabalhe com isso. Só para citar como exemplo, né, uma vez uma aluna chegou para mim solicitando para eu orientar ela. Só que todo mundo sabe que eu sou bióloga, eu não sou enfermeira. E aí ela queria fazer um trabalho de campo onde ela iria criar um protocolo para ser utilizado dentro de uma UTI. Só que eu não sei nem para onde vai. Né? Mesmo que eu estudasse para ajudar, né, na construção do trabalho, não ia ser a mesma coisa de um enfermeiro que é especializado na área de UTI. Né? Então, eu neguei, né, a orientar ela, porque eu tenho minhas limitações também, e eu não vou prejudicar meu aluno por causa das minhas limitações. Então, sugeri, né, inclusive, na época, eu dei a ela a ideia de fazer, né, com a outra professora que era especialista nessa área de UTI, e ela desenvolveu lá a pesquisa dela, certo? Então, não é porque você fez o convite para o professor que ele é obrigado a aceitar. Não, ele pode ou não aceitar. Uma sugestão, não cheguem para o professor de mão abanando. Em que sentido? Então, existe um documento que é chamado Informe de Orientação, que vocês vão ter que solicitar para o professor assinar, né, preencher, vocês vão preencher, o professor assina concordando em orientar vocês. Só que aí você chegar para o professor, por exemplo, chegar para mim, aí, professora Clênia, me orienta. Aí a primeira coisa que eu vou perguntar é, qual é o tema? Você quer falar sobre o quê? Se o aluno disser, não sei, aí eu já nem oriento. Se você que vai construir o trabalho, você não sabe o que você quer, imagine eu, né? Oi, Antônio, pode falar. Ô, Clênia, pode ser só professor da faculdade ou pode ser um de fora? Orientador só pode ser professor da faculdade. Co-orientador pode ser um professor de fora, tá? Mas então pode escolher ambos, né? Os dois ou só o orientador normal? Você obrigatoriamente tem que ter o orientador. Obrigatório. E esse professor tem que ser da faculdade. Entendi. Co-orientador você pode ter ou não. Vai ser uma opção sua. Sei, mas é obrigatório o orientador ser da faculdade. É obrigatório existir o orientador e é obrigatório que ele seja da faculdade. O co-orientador pode existir ou não e ele pode ou não ser da faculdade. Pronto, entendi. Obrigado. Nada. Mais alguma dúvida? Alguém? Não, só isso mesmo. Tá certo. Então, aqui seria o esqueminha, mas lógico, eu sempre mando o modelo para vocês. E outra coisa, gente, como eu acabei de dizer, eu mando o modelo pronto para vocês. Então, não existe justificativa de vocês inventarem um outro modelo, uma outra formatação, Deus sabe lá de onde. Existe uma pontuação específica para formatação. Se você faz uma formatação diferente, você já perdeu ponto de graça.
porque a formatação já estava pronta. Era só você colocar, como tem aqui, o nome do aluno, só você botar seu nome. Título do artigo, é só botar o título. Já está tudo pronto. Então, tem aluno que gosta, parece que gosta de ter perda de ponto, né, por besteira, porque não justifica você estar perdendo ponto por formatação se a formatação está toda pronta. Tá? Então, gente, para finalizar nossa aula de hoje, né, deixo esta mensagem para vocês, onde o mundo é como um espelho que devolve a cada pessoa reflexo de seus próprios pensamentos e seus atos. A maneira como você encara a vida é que faz toda a diferença. A vida muda quando você muda. Então, espero que vocês, né, sejam pessoas positivas, pessoas que queiram vencer, que queiram se aperfeiçoar, que queiram ser profissionais diferenciados e não apenas mais um no mercado. Né? Então, se você vê que as atitudes que você está tomando não estão gerando fruto, significa que você precisa mudar, tá? Que você precisa buscar alternativas para que você se desenvolva, para que você cresça. Tá? Então, a determinação de hoje é o sucesso de amanhã. Você fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes, você não vai conseguir, tá? Então, reflita, veja quais são as atitudes que você precisa melhorar na sua vida acadêmica, na sua vida profissional, para que você consiga ser um profissional e uma pessoa melhor, tá? Para com você mesmo, para com sua família, para com seus amigos, seus pacientes e assim por diante. Então, agora somos grupo, né? Unineves, a faculdade completou 64 anos agora, em fevereiro. Né? A Santa Emília de Rodar estará fazendo parte da história de vocês e vocês estão fazendo parte da história da Santa Emília também. Então, que vocês possam colher bastante frutos, né, durante não só essa formação de vocês, mas principalmente, né, que as sementes que estão sendo plantadas aqui durante a graduação de vocês gerem excelentes frutos quando vocês se formarem, tá bom? Então, meus contatos vocês já têm aí. Fiquem com Deus, tenham uma ótima noite. Se alguém tiver alguma dúvida, Paula Maria levantou a mão aqui, fica à vontade. Paula, pode falar. Professora, a respeito desse curso que a senhora vai administrar, são quantas horas dele? São 20 horas. Certificação de 20 horas. E vale as 20 completa, né? Porque eu sou professora da faculdade, aí eles consideram as 20 completas. Certo. Vai iniciar quando, professora? Agora em março, eu não lembro exatamente o dia. Eu coloquei no grupo hoje. Certo, eu vou dar uma olhadinha. Isso mesmo. Tá. Oi, Juliette. Nada. Oi, Juliette, pode falar. Professora, boa noite. Só foi a senhora que divulgou cursos ou tem outros professores também que divulgaram cursos? Só eu. Ah, então tá bom. Obrigada. Viu? Tem esse de escrita científica e depois eu vou divulgar o outro de informática básica para trabalhos científicos, né? Como fazer, por exemplo, essas formatações que eu estava mostrando para vocês, né? Então, como mexer no espaçamento, como colocar negrito, colocar paginação, quebra de página, como fazer apresentação e slide. Então, tudo isso eu vou estar ensinando nesse outro curso, que aí quem fizer o curso de escrita científica e indicar uma pessoa para o curso de escrita científica, ganha 50% de desconto no curso de informática básica para trabalho científico. Oi, Wesley, pode falar. É quantas horas, professora? Esse outro? Sim. São 4 horas. Ele é mais curto. Ah, certo. Tá? Oi, Wesley. A senhora divulgou o curso e professor Félix também. Outra coisa, os cursos para carga horária, um exemplo, enfermagem, tem que ser relacionado à área de saúde ou pode ser outro curso para poder contar a carga horária? Não, pode, que eu saiba, pode ser qualquer curso. Tá? O que não pode é, por exemplo, eu fiz um monte de curso antes de entrar na graduação. Aí você agora está na graduação e você querer pegar esses certificados. Aí não pode, tá? Tem que ser o que você fez a partir do momento que você entrou na graduação.
Tá ok, professora, obrigado. Certo? Mais alguma pergunta, gente? Não? Então, tenham todos uma ótima noite. Nos vemos, então, na próxima semana. Aí a gente já começa com o nosso conteúdo mesmo, tá bom? Não esqueçam de botar o e-mail lá no grupo, certo? Para eu poder enviar o material depois para vocês, tá bom? Então... Professora, outra Oi. dúvida. Oi, pode falar. Em questão dessa explicação que a senhora deu em relação ao TCC, já é esse semestre que a gente vai ver? Ah, Meio do ano. certo. Mas quem que já quiser adiantar, né? Uhum. Eu acho que é interessante. Pelo menos já ir desenvolvendo qual a temática que eu quero fazer. Então, era isso que eu ia fazer. Eu estava pensando já dar início, entendeu? Aham. O curso é bom porque você já vai aprender a fazer ele do início ao fim, inclusive a pensar na temática, desenvolver esse tema, o título. Isso. Tudo isso vai ser apontado lá no curso. Oi, Josivânia. Certo, obrigada. Nada. Levantei sem querer, professora. Tá. Não, tudo bem. Então, mais alguma pergunta, pessoal? Professora, pode sair, porque o líder está jogando. Não, eu quero saber se já concluiu. Já são 10h04, já terminou a aula. Eu quero só tirar dúvida se alguém ainda tiver alguma questão. Senão a gente se encontra semana que vem. Até semana que vem. Cheiro. Não. Beijos. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, professora. Tchau, professora.